Agora, sobre o IPCA 15 de junho, com a estrategista de inflação da Worry, Andrea Ângelo, nós vamos conversar sobre estes destaques da inflação. Inflação abaixo da expectativa, um pouquinho abaixo no número, e aí, é claro, eu conto com a ajuda de Andrea Ângelo para saber da qualidade desta inflação. Foi surpresa positiva também. Seja bem-vinda. Uma ótima manhã a você. Boa quinta-feira a ti, Andrea. Obrigado por estar aqui conosco. Olá, o prazer é meu. Exatamente, acabamos de ter aí a inflação, a prévia da inflação de junho, né, o IPCA 15, e foram surpresas boas, viu, Gabriel? Olha, tivemos surpresas boas nessa qualidade da inflação que a gente tanto, comenta e está de olho ali, que essa qualidade da inflação é justamente essa tendência dos preços, né, é onde a política monetária consegue atuar de forma efetiva. E o que a gente vê é que toda a parte desses serviços ligados a restaurantes, serviços ligados a automóveis, como por exemplo o seguro dos carros, os serviços ligados à saúde, eles vieram de uma forma melhor do que era esperado, do que era indicado pelos modelos, né, que a gente testa aqui, diariamente. Então essa inflação, embora, né, ainda temos, movimentos ali de persistência da inflação em alguns grupos, mas essa parte bastante relevante é o que realmente importa, então esses serviços vieram melhores. Então a inflação hoje do IPCA 15, registrou 0,26 de alta, acumulou aí 5,27 em 12 meses, é até um acumulado de inflação 12 meses menor do que a gente viu em maio, que estava em 5,40, e o destaque positivo realmente é a parte qualitativa da inflação, essa parte de serviços. Perfeito, o pessoal falava, deu muito destaque para a deflação de alimentos, mas foi uma deflação meio tímida, né, André? Não dá para comemorar ainda que os alimentos estão caindo de preço. Exatamente, assim, a gente teve deflação, tem deflação de alguns itens importantes ali de alimentos, mas ela foi mais tímida. A gente também esperava que essa deflação neste mês dos alimentos, ela fosse um pouquinho mais consistente, né. E aí o que veio um pouquinho mais forte? Toda a parte de natura, que esses produtos, de frutas, né, as folhosas, elas realmente, não tiveram uma desaceleração de preço como era esperado. Mas o ponto positivo, é que a carne, tanto a carne bovina quanto a carne de frango, esses grupos vieram melhores, né. Então você tem ainda é uma inflação, ou seja, ainda é uma variação positiva ali dos preços, né, porém bem mais fraca do que era esperado por nós. Então realmente a inflação desse mês, embora tímida em alimentos, a gente tem algumas partes ali relevantes, para a cesta do consumidor. Perfeito. E aí, por exemplo, quando a gente olha para carne de frango, a gente já teve o efeito esperado, a restrição das exportações por conta da gripe aviária. Muito se falava que ia sobrar bastante produto por aqui, ou por conta deste prazo que foi bastante curto de restrição sanitária brasileira, a gente está voltando aos poucos com as exportações, a gente já não deve ter esse efeito muito grande para a carne de frango e principalmente também para os ovos. Olha, bom ponto, Gabriel. Realmente, mesmo esse período curto que ficou, né, a gente teve uma oferta aumentada aqui por não ter exportado para alguns países importantes por conta da gripe aviária, né, a gente viu sim isso refletindo em preços. E hoje, essa ajuda que nós tivemos para a deflação de alimentos, ela vem do frango e dos ovos. Então assim, eh, agora, o que você me pergunta: "Será que vamos continuar vendo isso?" Eu acho que nas próximas 2 leituras de IPCA sim, ou seja, para a inflação inteira fechada de junho e ainda julho, os preços dessas proteínas acho que ficarão mais contidos. E sabe o que é importante? Não só a gente olhar pelo efeito da gripe aviária no frango e nos ovos, mas também na carne bovina, porque ela perde competitividade se a carne de frango cai muito de preço, e foi isso que a gente
viu. Então, a carne bovina também com preços mais contidos é reflexo da gripe aviária. E hoje a gente viu exatamente isso. A gente acredita aqui na Warren que esses preços ficarão mais contidos ali até julho, agosto, sentindo esse efeito, e depois volta para uma normalidade. Mas é relevante também que o cenário de alimentação do médio prazo, ali até o final do ano, ele está melhor do que era esperado antes, Gabriel, porque toda a parte de ração, de grãos, para esses, né, para o frango ou até para a própria carne bovina, por conta das commodities que estão com preço mais fracos, isso aí ajuda também, né, no custo, né, na diminuição de custo dessas proteínas. Então, isso aí acaba sendo repassado para o preço também de alguma forma, e é o reflexo que a gente está vendo de ajustes baixistas na inflação de alimento nos últimos meses, por conta também dessa ajuda de commodities. Perfeito. Esse melhor cenário, junto com uma taxa de juros em 15%, dá para a gente prever para o final do ano uma inflação bem melhor que a expectativa lá do início de 2024? Como esses dois fatores juntos, Andréia, vão congruir aí talvez para um custo menor na vida do brasileiro neste 2025? Olha, vai ser uma ótima conclusão essa sua pergunta aí, Gabriel, realmente. A inflação, até citei aqui rapidamente com algumas pessoas aqui na Warren, eu acho que a gente está indo para uma inflação desse ano sub 5, né? Ou seja, abaixo de 5. E isso não era esperado. Se você pegar até a pesquisa Focus ou a inflação a mercado, que a gente vê aqui, né, que chama o DAP de inflação, essas inflações foram próximo de 6%, né? A inflação a mercado ultrapassou os 6%, ou seja, a previsão no início do ano, tanto a mercado quanto dos economistas na pesquisa Focus, previam uma inflação desse ano muito acima de 6. E a gente está falando agora de uma inflação sub 5. Então, provavelmente, a gente hoje na Warren tem a projeção de inflação desse ano encerrando em 5, mas nós tivemos tantas surpresas boas no número de hoje e prospectivamente a gente precisa colocar na conta também essa melhora desses itens que eu estava comentando, que ela acaba perdurando na inflação, né? Você tem uma queda e o preço continua estável. Então, a gente provavelmente vai revisar aí para uma inflação abaixo de 5 esse ano. E aí, o que isso é importante? Isso é importante porque você tem a economia brasileira, ela é muito indexada. Então, se você tem uma inflação esse ano abaixo e as expectativas desse ano estão sendo revistas para baixo, provavelmente você tem um reflexo para a inflação do próximo ano. Porque pensa assim, um aluguel, você fecha um aluguel agora e você coloca a inflação que a gente está prevendo para frente, você está indexando ele a uma inflação mais baixa do que você previa há 1 ou 2 meses atrás, né? Então, você tem todo esse reflexo que vai perdurando ali para um horizonte um pouco mais à frente ali, né, de médio e longo prazo. Então, temos notícias boas realmente dessa inflação e acaba, querendo ou não, ajudando ali o Banco Central, né, nessa decisão de política monetária que ele tem. Então, sim, a inflação de a taxa de juros de 15%, acho que é exatamente esse o reflexo que a gente está vendo agora dessas surpresas positivas. Mas ainda é muito, vamos lembrar que mesmo a inflação sub 5 que a gente está falando, ainda assim é uma inflação acima da meta. E mesmo nesse horizonte de 2026, que a gente está vendo ali uma inflação de 4,5 ou 4,60, também é acima da meta de 3%. Então, por isso que a taxa de juros precisou ir para um patamar de 15%, e por isso que a gente ainda acredita que ela vai ficar em 15% um período suficientemente prolongado, né? As palavrinhas do Banco Central ali, e a gente prevê aqui na Warren que fique nesse nível ali até pelo menos o final do primeiro trimestre do ano que vem. Perfeito. E como foram repetidas essas palavras bastante prolongados? Eu fiz uma pesquisa ali na ata do comitê dessa semana, foi divulgada na terça-feira. Foram 5 ocasiões durante toda a ata, 5 vezes em que o Banco Central colocou, ó, esse juro vai ficar alto por um período bastante prolongado, muito prolongado. Então fez 5 menções a este período, não se referiu a quantos meses a gente está pesquisando, claro, quanto que a gente está pensando, para ajudar também no controle desta política monetária. O Banco Central não vai se adiantar a estes movimentos, mas está adiantando aí, pelo menos, que a gente vai ficar bastante tempo com estes 15%. André Ângelo, obrigado por nos ajudar a entender estes dados de hoje, dados bem-vindos para a inflação prévia deste mês, deste último mês, e claro, agradeço imensamente pela disponibilidade de estar aqui conosco, nos ajudando a entender tudo isso.
Obrigada e o prazer é meu, conte comigo. Até a Agradecido. próxima. Até uma próxima. Tchau, tchau.